camadas, a camada mais profunda é a camada de gordura. Quando a gente está tratando celulite, gordura localizada, a gente está falando de hipoderme. Quando a gente está falando de esfoliação, de hidratação, de protetor solar, a gente está falando de epiderme. É a camada mais superficial da pele. Essa camada, ela tem 5 divisões. Eu conto assim, colocando 5 divisões. São 5 estratos de tecido. No meio disso, entre uma e outra, tem a derme, que é quando a gente está falando de mancha, de acne, de pelo. Então, geralmente, profissional da área da estética, a gente está falando desses, né? Tirando assim, botox, que é um procedimento muscular, né, mais profundo. Então, a maioria dos procedimentos que a gente faz visando estética, a gente está falando de epiderme e derme. E gordura é a camada mais profunda das 7 camadas que a gente geralmente vai estar conversando sobre isso aqui. A camada que eu geralmente trabalho muito, principalmente em mim, é a epiderme. São essas 5 camadas mais superficiais da pele. Na epiderme, a gente tem 5 estratos. O mais superficial é o estrato córneo, que é onde você passa o protetor solar, é onde você passa o hidratante. E essa hidratação que a gente faz através de sérum, de creme, essa hidratação externa, ela pode ser por oclusão, sendo ela por óleo mineral, creme mineral, ou ela pode ser uma hidratação por permeação de ativo, que é quando a gente fala de vegetal ou ativos nano, né? Quando a gente está falando de tecnologia nano, a gente está falando de permeação. Todas duas servem. Nessa camada mais superficial da pele, tem várias células que já estão prestes a se desprender da pele. E o que o teu organismo pensa? O organismo ele sempre vai pensar em ciclo. Então, se essa célula já está no final do ciclo dela, não tem por que o seu organismo fornecer maior hidratação, ela remanejar, né, nutrientes, ativos, energia para uma célula que já vai se desprender. Porque quando a gente faz essa esfoliação nessa camada mais superficial, que é a camada que a gente está vendo, a epiderme é essa camada aqui que a gente está vendo. Mais precisamente o estrato córneo. Vai se desprender com facilidade. Quem nunca, né, se arranhou e ficou riscadinho? Isso é porque a célula ali, ela cumpriu o papel dela, que era te proteger, que era proteger. Então ela se desprendeu com o intuito de proteger você daquela agressão externa. E é isso que a gente faz no microagulhamento e no peeling. A gente agride essa camada que já está perto de sair, de expulsar, para poder ter uma camada de pele mais bonita e bem cuidada. Isso sim, se você cuida muito bem da sua pele, alimentação balanceada, ingestão de água, sono em dia, não se estressa, não coloca o seu corpo em poluição e estresses diários, vai ver uma pele assim, reluzente. Ai, Brenda, mas não tem como. Não vivo nesse mundo. Então, a gente coloca ativos. É por isso que a gente faz o drug delivery. Então, a gente faz no microagulhamento a lesão através das microagulhas e coloca o ativo ali para poder com que essa célula que está numa camada mais embaixo, ainda dentro da epiderme, ela capte esses ativos e fale assim, era tudo que eu precisava para ficar mais bonita. Sendo que daqui a 15 a 20 dias, essa pele vai ser a pele que vai estar aparecendo para você. Então, quando a gente usa no microagulhamento agulhas de 0,25, agulha de 0,50, são as agulhas que vão atingir mais essa pele mais superficial, que vão trazer efeito beleza, sabe? Efeito bonita. Quando a gente quer tratamento de algumas afecções, como por exemplo, mancha, melasma, aí a gente vai agir de forma mais profunda, com agulhas mais profundas. E é essa a diferença de agulhas. E é assim que a gente decide o tamanho da agulha no microagulhamento. Então, é por conta disso. É o efeito de resultado que a gente quer. Quando a gente está falando de mais superficial, a gente fala de agulhas menores. Quando a gente fala de mais profundo, a gente também fala de agulhas que vão mais profundo. Brenda, só o microagulhamento dá para tratar essa parte da epiderme e dar um glow de bonita? Não, eu gosto muito de fazer meso e intradermoterapia também para fazer procedimento estético, para tratar a epiderme, né? Para
dar ativos a essas células. Não necessariamente, quando a gente está falando de procedimento com agulha, a gente está falando de coisas muito profundas, né? O Botox é um tratamento com agulhas e que é profundo a nível muscular, mas a maioria dos outros não.